Então, na última aula nós vimos o gás ideal e eu vou deixar um aplicativo bem maneiro aqui para vocês no site da Colorado University, Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. O nome desse aplicativo aqui é FET. São simulações, eles têm simulações de física, química, biologia, programação. Essa daqui é uma simulação do gás ideal, aquilo que nós vimos na última aula, né? E aqui é bem bacana que você pode controlar tudo aqui, ver como acontece. Por exemplo, eu posso deixar constante o volume. Então, se eu pegar aqui, olha, eu vou colocar partículas aqui dentro. E nós vimos a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Então, se o volume é constante, não vamos me preocupar aqui com ele. Vamos prestar atenção na pressão, olha. A pressão, ela vai ser diretamente proporcional ao número de moléculas. Então, se eu aumento o número de moléculas, olha o que acontece com a pressão, ela aumenta também. A pressão aqui ela vai aumentando porque tem maior colisão com as paredes aqui, as forças que elas fazem na parede também é maior. E nós também vimos na última aula que a temperatura é o que define a velocidade média aqui das minhas partículas. Então, se eu aqueço o gás, além de aumentar a minha pressão, eu também aumento a velocidade média quadrática das partículas. Olha como elas estão cada vez mais rápido. Você não vai observar elas percorrendo grandes distâncias, até porque o espaço aqui é pequeno, então elas colidem muito entre elas, né? E eu posso mudar isso daqui, eu posso, por exemplo, diminuir um pouco o número de partículas aqui. Eu posso fazer uma transformação à temperatura constante. Então, o que aconteceria à temperatura constante? Se eu mudasse, por exemplo, o volume, olha, à medida que o volume vai diminuindo, a pressão ela vai aumentando. E se eu aumento o volume, a pressão ela diminui. É, Se eu deixar a pressão constante, o que é isso? Olha, quando a pressão está constante, o meu êmbolo, ó, ele é controlado aqui, né? A gente controla resfriando ou aquecendo. Então, se eu diminuo o volume, era para a pressão aumentar, mas como que essa pressão não aumenta? Eu vou retirar calor, ou aqui faz um esqueminha com um baldinho de gelo. Repare que a temperatura muda, o que não muda é a pressão. E se eu aumento o volume, ele aquece para manter a pressão constante. Eu posso fazer a mesma coisa também, a volume constante. Aqui na mesma desse aplicativo eu consigo contar a colisão entre as partículas, a colisão entre as moléculas, né? Então o contador está zerado. Eu começo a colocar e ele começa a contar a quantidade de colisão das minhas partículas com as paredes aqui. E observa que quanto maior a quantidade de partículas, eu posso colocar até de cores diferentes, tamanhos diferentes para elas colidirem mais. Quanto maior a quantidade de partícula aqui, maior vai ser a quantidade de colisão que você vai ter. Há ainda um estudo aqui para você falar da energia, essa parte aqui é bacana. A velocidade escalar média das partículas e a energia cinética está diretamente relacionada à temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a energia cinética e maior vai ser a velocidade das moléculas. Observa que à medida que eu aumento a temperatura, a energia cinética ela se desloca, ela sai aqui do zero. Esse gráfico aqui é um gráfico de barras, né? Então aqui é o zero e aqui vai aumentando, aqui igualmente. Então aqui eu tenho bastante moléculas com energia cinética alta e a velocidade que está aumentando. À medida que eu vou aumentando a temperatura, esse gráfico ele teria que se deslocar para cá, para a direita, e esse daqui também. A gente chama isso de distribuição gaussiana. Olha como o gráfico ele já está andando aqui, essa gaussiana está andando para a direita. E essa aplicação aqui ela é interessante porque ela te dá um limite, né? Fala, olha, tu não pode aumentar a temperatura para sempre não, senão essa merda explode. Aí eu explodi aqui e o gás vazou. Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vai você? Eu vou bem, cara, obrigado por perguntar. E a nossa aula de hoje é sobre termodinâmica, então a gente vai estudar termodinâmica que para mim
foi um dos motores aí da história e hoje nós só vivemos nessa época tecnológica, pós-revoluções industriais, graças ao o que aconteceu antes, graças ao que aconteceu com as máquinas térmicas, a gente vai estudar um pouquinho disso hoje, tá bom? Então, para representar aí a termodinâmica, eu desenhei o Bob, o trem. O trem ele foi uma ferramenta importantíssima para o homem e foi uma das primeiras máquinas a funcionar bem intensamente para transporte, né? Então você conseguia fazer transporte de carga de pessoas, o que antes levariam alguns dias passou a se tornar em algumas horas e isso encurtou distâncias, o que contribuiu muito para até mesmo para a globalização. E o que é a termodinâmica, professor? A termodinâmica a gente vai estudar basicamente duas coisas: energia mecânica e energia térmica. E como essas energias elas se transformam entre si, como que a energia mecânica vira energia térmica e a energia térmica vira energia mecânica. Então vamos relembrar o que vimos na última aula. A gente viu que a energia interna de um gás monoatômico ela pode ser escrita como U é igual a 3 meios de nRT. E se for um gás diatômico, U é igual a 5 meios de nRT. Mas o que interessa pra gente é que essa estrutura aqui, olha, nRT, N é o número de mols, R é uma constante, T é a temperatura, ela permanece bem parecida, igual. Então a energia interna de um gás, ela depende exclusivamente da temperatura. Então aqui eu tenho um exemplo, olha. Eu tenho um gás, eu vou fazer uma transformação nele. O gás continua com a mesma quantidade de moléculas aqui, tudo bem? Não vamos nos importar com volume, com pressão, quero saber apenas o que vai acontecer com a temperatura. Inicialmente esse gás está a uma temperatura T1 e agora passa a ter uma temperatura T2. Se a temperatura T2 for maior do que a temperatura T1, ou seja, a temperatura dele aumentou. Então se a temperatura dele aumentou, a energia interna desse gás também aumentou. Então nesse caso, para quando T2 é maior do que T1, a energia interna do gás em 2 é maior do que a energia interna do gás em 1. Então, a variação da energia interna, nesse caso, ela é maior do que zero, porque o final é maior do que o inicial. Agora, no segundo caso, se por exemplo, a temperatura... Ih, rapaz, aqui eu troquei, tá, gente? Vamos tirar certinho aqui, ó. Agora, T2 é menor do que T1. Então, se a temperatura 2 for menor do que a temperatura 1, a energia interna desse gás, ela diminuiu. Então, por quê, professor? Porque a energia interna só depende da temperatura. Então, se a temperatura é menor, a energia interna ali também é menor. Então, a energia interna do gás, na situação 2, ela vai ser menor do que a energia interna do gás na situação 1. E qual foi a variação de energia aqui? Olha, se afinal ela é menor do que a inicial, a variação de energia ela é negativa, ela é menor do que zero, porque eu estou subtraindo um número menor de um número maior. E o último caso aqui, o último exemplo, é se as duas temperaturas forem iguais. Se ambas as temperaturas forem iguais, eu tenho que... não vai ter variação de energia interna, né? Se a energia interna só depende da temperatura, a energia em 1 vai ser igual à energia interna em 2. Ou seja, se esses caras são iguais, final menos inicial dá zero. A variação da energia interna é zero. E olha que bacana. Quando é que eu tenho uma transformação cujas temperaturas são constantes? Quando eu tenho a transformação isotérmica. Então já estou te adiantando, cara. Na transformação isotérmica, não há mudança de energia interna do seu gás, do seu recipiente. Para que haja mudança na energia interna, eu tenho que ter mudança de temperatura. Então, para que haja mudança de energia interna, eu tenho que ter mudança de temperatura. O próximo tópico que a gente vai falar agora é o trabalho. E vamos dar uma revisão lá na Física 1. A gente define que trabalho é energia, trabalho é a medida de energia. E que energia é essa, professor? A energia que eu gasto para mover, para mexer um determinado objeto. Então é assim que eu calculo o trabalho. E lá a gente define que trabalho é força vezes o deslocamento. Então, para que haja trabalho,
tem que haver um certo deslocamento. E se aqui eu estou falando de gás, o que vai se deslocar? O êmbolo, o recipiente que está armazenando o gás. Imagina que o gás seja armazenado na seringa, por exemplo. Se o êmbolo da seringa se mexer, você tem trabalho. Se o êmbolo da seringa não se mexer, você não tem deslocamento algum, então você não vai ter trabalho. Só que esse êmbolo ele pode se mexer de duas formas, né? Ele pode ir para baixo, que a gente chama de compressão, o gás vai ficar confinado no espaço menor, ou ele pode ir para cima, que a gente chama de expansão, o gás vai ficar confinado no espaço maior. Só que aqui eu vou focar no gás. Eu sei que quem faz esse trabalho, quem recebe esse trabalho, é uma força externa, mas eu não vou focar nela agora. Eu vou focar exclusivamente no gás, então eu vou falar o gás realiza trabalho ou o gás recebe trabalho. Tudo bem? Quando o gás ele sofre uma compressão, tem alguém apertando ele. Então esse gás ele está recebendo trabalho, está recebendo uma energia. E quando o gás ele sofre uma expansão, esse gás ele está fazendo trabalho. Eu vou definir aqui como eu quero que vocês trabalhem isso, porque quando eu for definir a primeira lei da termodinâmica, esses sinais para o trabalho vão ser importantes, tá bom? Então, quando for uma compressão, você vai falar que o trabalho ele é negativo, ele é menor do que zero. E quando for uma expansão, você vai falar que o trabalho ele é positivo, ele é maior do que zero. E tem algo muito interessante sobre o trabalho, é que se você olhar no diagrama de Clapeyron, aquele diagrama da pressão em função do volume de transformação de um gás, então imagina que eu estou indo aqui do ponto A até o ponto B, em um gás, uma transformação. A área embaixo dessa curva aqui, olha, essa área daqui, se você calcular numericamente, ela é numericamente igual ao trabalho. Então, o trabalho, ele é numericamente igual à área sobre a curva PV. Então, se eu tenho um diagrama pressão em função do volume, eu quero calcular o trabalho ali realizado, é só calcular a área que existe embaixo dessa curva. Essa curva aqui é uma curva aleatória que eu desenhei, mas se fosse uma reta, olha, você teria um retângulo, se fosse uma reta totalmente decrescente, você teria um triângulo, um trapézio. E se for uma curva doida assim, você não vai conseguir calcular com a geometria que você utiliza. Aí se for uma curva desse tipo, uma curva doida, você vai ter que usar o cálculo. Então vou apresentar a lei zero da termodinâmica. Essa lei ela é muito de boa, muito tranquila, não precisa se assustar com ela. Ela fala o seguinte, ó, se eu tenho três corpos, A, B e C, se a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo C, e a temperatura do corpo B é igual à temperatura do corpo C, então a temperatura de A é igual à temperatura de B. Olha, matemática tranquila. Isso quer dizer que esses corpos estão em equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico ele é importantíssimo porque o calor ele flui naturalmente do corpo que tem a maior temperatura para o corpo que tem a menor temperatura. Então, se há um equilíbrio térmico entre os corpos, não há troca de calor entre eles. Só haverá troca de calor quando houver uma diferença térmica entre os corpos, quando a temperatura deles for diferente. E o que a gente já pode chegar aqui a entrar na primeira lei da termodinâmica. Nós vimos que a variação da... A gente já pode entrar aqui na primeira lei da termodinâmica. Nós vimos que a variação da energia interna de um gás, ele só depende da temperatura. E como que você pode aumentar a temperatura de alguma coisa? Eu posso esquentar ela, eu posso colocar ela no fogo, eu posso doar calor, ou eu posso realizar trabalho. Sim. Imagina que você pegue uma colher e comece a mexer um copo com essa colher, um copo com água com essa colher. Depois de um tempo, se você ficar mexendo, a temperatura da água vai aumentar. Porque você realizou o trabalho é energia. Então você está doando a sua energia para aquelas moléculas e a temperatura daquilo vai aumentar. Então como que eu vario a temperatura de alguma coisa? Ou eu dou ou recebo calor dessa coisa, ou eu dou ou recebo trabalho dessa coisa. Então a variação da energia interna, que só depende da temperatura, ela vai depender do calor e do trabalho. Aqui eu vou dar uma acrescentada maneira, eu vou apresentar uma coisa chamada S, que é entropia.
Essa palavra aqui esquisita, ela quer dizer bagunça. Então, quanto maior a entropia é de um sistema, mais bagunçado esse sistema é. E a entropia global, ela nunca diminui, ela permanece constante ou ela aumenta, a entropia de um sistema global. E essa equação aqui, essa primeira lei da termodinâmica, ela pode ser escrita de outra forma. Olha, ΔU, que é a variação da energia interna, é igual a calor. O calor é a temperatura vezes a variação da entropia, menos o trabalho, que é a pressão vezes a variação do volume. Porque se não há variação do volume, nós vimos, não há trabalho, certo? Vou escrever isso daqui na linguagem de adulto, na linguagem diferencial, a gente já vai ver cálculo, fiquem tranquilos. dU é a temperatura vezes o diferencial da entropia menos P dV. E essa daqui é a primeira lei da termodinâmica para pessoas grandes, mas fica tranquilo que o que você precisa saber é realmente isso. Para variar a energia interna de um gás, eu preciso variar a sua temperatura. E como que eu vario a temperatura? Dando calor ou realizando trabalho nesse cara. Tudo bem? Isso daqui é só um bônus para vocês. Falando um pouquinho de algumas transformações particulares, a primeira transformação é a transformação isotérmica que eu vou falar com vocês. Então, lembrando, iso igual, térmico, temperatura. Nessa transformação, a temperatura ela é constante. Então, vamos calibrar ela. Olha, o ΔU, que é a variação da energia interna, N, R, ΔT. E se a temperatura não muda, se a temperatura final é a mesma temperatura da temperatura inicial, esse ΔT aqui ele é zero, né? Então, na transformação isotérmica, a variação da energia interna é zero, mas nós vimos também que a variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Se essa variação da energia interna é zero, na transformação isotérmica, o trabalho é igual ao calor. Então, aqui, na transformação isotérmica, não é que o corpo não receba calor ou não faça trabalho. Ele pode até acontecer isso. Se o trabalho e o calor for zero, você vai ter uma transformação isotérmica. Mas, se há calor, tem que ter trabalho na mesma quantidade. Então, se há 100 joules de calor envolvido aqui nessa transformação, tem que haver 100 joules de trabalho também envolvido nessa transformação. Tudo bem? E lembra que eu te falei que o trabalho é a área sobre esse gráfico aqui, olha, pressão sobre o volume. Na transformação isotérmica, não sei se você lembra, a representação dela é essa daqui, ó. Isso daqui é uma isotérmica se ele for do ponto A até o ponto B. Então aqui tem uma certa pressão, um certo volume. Tudo bem? Então o trabalho aqui é a área sobre esse gráfico. Professor, como que eu calculo a área sobre esse gráfico? Então você vai usar uma ferramenta mágica chamada integral. Se você não sabe integral, pode adiantar o vídeo aí durante um minutinho que você já vai ter o resultado que está no seu livro jogado aí. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre matemática, me acompanhe que a gente vai desenvolver isso. Nós temos a equação de Clapeyron, que PV é igual a N RT, certo? E eu sei que o trabalho é a integral da pressão diferencial do volume. Por isso que o trabalho é a área desse gráfico. Falar que o trabalho é a área sobre essa curva e falar isso daqui é a mesma coisa. A gente está falando de formas um pouquinho diferentes. Então, eu tenho que isolar P em função de V para poder usar nisso daqui. A pressão é igual a N RT vezes 1 sobre V. Tá legal? Então, o meu trabalho ele vai ser igual a integral de N RT vezes 1 sobre V, diferencial do volume. N é constante, R é constante, temperatura, nesse caso aqui, é constante, então todos esses caras eles podem sair de dentro da integral. Então, trabalho N RT
integral de 1 sobre v dv. Essa daqui é a integral de 1 sobre x, é uma integral clássica. A integral de 1 sobre x é o logaritmo neperiano de x. Então, o trabalho n, r, t, logaritmo neperiano do volume inicial até o volume final, porque o volume ele muda, né? Continuando aqui em cima. Então, o trabalho ele é igual a n RT, que multiplica o logaritmo neperiano no volume final, menos o logaritmo neperiano, vou escrever aqui embaixo, no volume inicial. Utilizando a propriedade de logaritmos, diferença entre logas é um quociente entre logaritmandos, certo? Então, o trabalho n RT, que multiplica o logaritmo neperiano, e se o logaritmo neperiano é aquela base é a base natural de Euler, volume final, dividido pelo volume inicial. Esse daqui é o trabalho de uma transformação isotérmica. Então, o que é importante na transformação isotérmica? Vamos relembrar. Não há variação de energia interna, porque a temperatura é constante. Se não há variação de energia interna, a variação de energia interna ela é zero, é nula. E se é nula, o calor é igual ao trabalho, e o trabalho nessa transformação é igual a nRT, logaritmo neperiano de volume final sobre volume inicial. Então, se o calor recebido aqui ele tem que ser igual ao trabalho para que essa variação da energia interna seja zero. A próxima transformação é a transformação isométrica. Na transformação isométrica, lembra? O volume ele é constante. Olha só, e se o volume é constante, o êmbolo não se mexe. Então não tem como o gás empurrar ou ser empurrado. Se o volume é constante, não tem como ele fazer nem realizar trabalho. Aqui o trabalho ele é zero. Tem como você ver isso de outra forma também, olha. O trabalho é a área sobre essa curva. Pressão sobre volume. Se a transformação ela é isométrica, então o volume não muda, o volume ele é sempre o mesmo. A curva dessa transformação é essa daqui, olha. Sei lá, aqui do ponto A até o ponto B. Qual é a área sobre essa curva? Cara, qual é a área de uma linha? Não existe, a área aqui é zero. Então, nesse caso, eu tenho que o trabalho da transformação isométrica ele é zero. Se o trabalho é zero, a variação da energia interna é calor menos o trabalho. Só que aqui nós vimos que o trabalho era zero. Então, a variação da energia interna aqui é igual o calor recebido ou fornecido. Sendo que a variação da energia interna é NR delta T. Ou seja, o calor recebido ou fornecido vai ser NR delta T. Isso vale para a transformação isométrica, pois o volume ele é constante. A terceira transformação é a transformação isobárica. Lembrando que iso quer dizer igual, baro vem de pressão, por isso que o barômetro é um instrumento que mede a pressão. Então, nessa transformação, a minha pressão ela é uma constante, ela não muda, certo? E no diagrama de Clapeyron, vou representar assim. Pressão, volume. A curva característica desse gás é essa daqui, olha, é uma reta. Uma reta horizontal, que vai do ponto A até o ponto B. Então aqui é um volume A, um volume B, e como a pressão é constante, eu vou chamar essa pressão aqui de P, tá ok? O trabalho realizado aqui, ou sofrido, é sempre a área sobre esse gráfico. Então, se eu calcular a área embaixo dessa curva, eu vou ter o trabalho. Fiquem tranquilos, aqui tu não precisa usar integral não. Aqui é uma área conhecida. Isso daqui, olha, é um retângulo. E como que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo, que é o meu trabalho, é base vezes altura.
A área do retângulo vai ser, ó, olha, a base é esse espaço que existe aqui. Essa daqui é a minha base, certo? Então a base é o volume B menos o volume A. E qual é a altura desse gráfico? Olha, a altura desse gráfico é essa pressão que é constante, vezes a pressão. Só para deixar isso um pouquinho mais bonitinho, eu vou falar que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Então, na transformação isobárica, você pode sempre calcular o trabalho, sempre. Pode calcular o trabalho desta forma, tá legal? E aqui vale a mesma coisa. A variação da energia interna. A variação da energia interna é o calor menos o trabalho, só que o trabalho você sabe calcular. Então a variação da energia interna é o calor menos P dV. Isso daqui é um V. Na transformação adiabática, não há troca de calor com meio, né? Então na transformação adiabática você tem... Não é que a temperatura seja constante, não vai haver troca de calor com o meio. Quem vai fazer a mudança dessa temperatura vai ser o trabalho realizado ou sofrido pelo gás. Então só vamos relembrar como que é a curva adiabática. Pressão em função do volume. Eu tenho duas isotermas, que são aquelas curvas cuja a temperatura é constante. Então vou representar as duas curvas aqui, olha, as duas isotermas. E a transformação adiabática, ela é uma curva que liga dois pontos de duas isotérmicas. Então, essa daqui é uma transformação adiabática, por exemplo. Para ir do ponto A até o ponto B. Na transformação adiabática, não há troca de calor com o meio. Essa é a principal informação. E se não há troca de calor com o meio, o calor é zero, certo? Mas lembra, lá no início do vídeo eu falei que o calor é a temperatura vezes a variação da entropia. Esse cara aqui, a variação da entropia é zero. Se a variação da entropia é zero, significa que na transformação adiabática, a entropia do seu sistema ela é constante. Então a bagunça do seu sistema não muda, ele continua com a mesma bagunça no início e no fim. Mas a gente pode representar o seguinte, olha. Que a variação da energia interna é o calor menos o trabalho. E se aqui o calor é zero, você pode riscá-lo da equação. Eu vou ter que a variação da energia interna é menos o trabalho. Então, se eu quiser calcular o trabalho dessa transformação adiabática, é só calcular a variação da energia interna, certo? Daqui eu tenho que o trabalho é menos N R delta T. E dentro dessa transformação adiabática, como isso daqui liga dois pontos de duas isotermas, eu tenho uma constante, um gama aqui chamada atomicidade. E essa atomicidade depende do gás, se ele é monatômico, se é diatômico, se é poliatômico. Mas sempre que você tiver uma transformação adiabática, você pode usar que PV elevado a esse gama, essa atomicidade, é constante. Ou seja, P1 V1 elevado a gama é igual a P2 V2 elevado a gama, onde P1 e P2 são P1 e P2 são respectivamente a pressão inicial e pressão final, e V1 e V2 volume inicial e volume final. Eu não vou demonstrar aqui como a gente chega nisso, porque é um pouquinho, não é trabalhoso não, mas não é tão importante, não é tão interessante a vocês, e muito menos o trabalho de a equação do trabalho da adiabática utilizando integrais, porque esse sim é trabalhoso, dá um certo trabalho e você vai chegar na mesma conclusão que nós chegamos. Tudo bem? Vou resolver algumas questões aqui agora, mas a parte do conteúdo ela para por aqui e nós vamos continuar daqui falando das transformações a pressão constante e volume constante na calorimetria e entrar em máquinas térmicas na nossa próxima aula. Então vamos analisar essa questão, dá uma lida nela aí, pausa o vídeo, tenta responder. Então agora que você voltou, vamos lá. Analise as afirmativas a seguir. Um gás, ele somente pode ser aquecido se receber calor. Verdadeiro ou falso? Então essa daí está falsa. Professor, por que está falsa? Olha,
Eu posso aquecer um gás dando trabalho sobre ele. Então, se eu fornecer trabalho para o gás, eu consigo aquecê-lo sem problema. Pode-se aquecer um gás realizando esse trabalho sobre ele? Então, é justamente o que eu acabei de falar. Essa é verdadeira. Você pode aquecer um gás realizando trabalho sobre ele. Para esfriar um gás, devemos necessariamente retirar o calor dele? Não. Esse gás ele pode realizar trabalho, e quando ele realiza trabalho, a energia interna dele diminui, certo? Ele está gastando energia para empurrar alguma coisa. E se a energia interna diminui, a energia interna só depende da temperatura, a temperatura diminui. Essa é falsa. Um gás pode receber calor do meio externo e sua temperatura pode permanecer constante? Pode, desde que você tenha uma compensação do trabalho, né? Ele recebe calor, mas também ele realiza um trabalho e no final esses dois vão ter o mesmo valor e a variação da energia interna vai ser zero e com isso a temperatura é constante. Então essa daqui é verdadeira. E numa transformação adiabática de um gás, a sua temperatura pode diminuir? Pode. Ele não recebe calor, nem troca calor com o meio. Essa é a principal característica da transformação adiabática, mas a temperatura dele não é constante, ela pode aumentar, pode diminuir. Então essa daqui é verdadeira também. Mais uma questão aí pra gente brincar, olha. Determine o trabalho realizado pelo gás em joules nas transformações A, B, C. Então primeiro de A para B, depois de B para C, depois da transformação ABC. Repare aqui que já está a pressão no SI, no Sistema Internacional de Medidas, então tu não precisa converter, olha, aqui já está em newtons por metro quadrado, está em pascal, e o volume já está em metros cúbicos, está tranquilo. Vamos lá, qual o trabalho da transformação de A para B? Observa que de A para B, o volume está constante, o volume não muda, certo? Se o volume não muda, não tem trabalho. Como que eu vou calcular a área embaixo dessa curva se não tem nem área para tu calcular? Então, aqui, nesse caso, de A para B o trabalho, ele é zero. De B para C, olha, de B para C, aí sim eu já tenho uma área para calcular. Olha só, de B para C, eu tenho um retângulo. E a área de um retângulo é base, o trabalho nesse caso, é base vezes altura. O trabalho vai ser igual. A minha base, olha, é de 0,1 até 0,2. Esse espaço aqui, essa distância, vale 0,1 multiplicado pela altura. Olha, de 0 a 30, eu tenho 30. 0,1 vezes 30 é igual a 3. Trabalho é energia. A unidade de energia é joules, então 3 joules. Se você quiser chamar de joule, pode chamar de joule. Não vou brigar com você. E ABC, olha, qual o trabalho realizado durante toda a transformação ABC? O trabalho em ABC é o trabalho de A para B mais o trabalho de B para C. Ou seja, 0 mais 3, que é igual a 3. Então, mais uma questão bacaninha pra gente brincar, pra gente fazer. Uma esfera metálica de 200 gramas de massa é abandonada do repouso de um motor H sob um bloco de gelo de 0 graus Celsius. Desprezando a influência do ar e supondo que toda a energia mecânica existente na esfera seja transformada em energia térmica e seja absorvida pelo gelo, sem, no entanto, alterar a temperatura do metal, ou seja, toda a energia que a bolinha tinha passou para o gelo, qual deve ser a altura H para que um grama de gelo sofra fusão? Aí ele te dá as unidades aqui, olha, o calor latente de fusão, a aceleração da gravidade e como converter de calorias para joules, tudo bem? Essa questão, ela é padrãozinho SpaceX, é do jeito que a SpaceX gosta, vamos fazer ela comigo. Então vamos lá, eu vou esquecer um pouquinho que a esfera vai cair, e primeiro eu vou calcular qual a energia necessária para que um grama de gelo sofra fusão, ou seja, qual a energia necessária para que eu consiga derreter completamente um grama de gelo. Se vai haver uma mudança de estado, então vou usar quero mala, que é igual a M vezes L, onde M é a massa e L é o calor latente, nesse caso de fusão. A quantidade de energia necessária, que é a massa do gelo, que é 1 grama, vezes 80. Então, isso daqui dá 80 calorias. Só que calorias não é uma unidade do Sistema Internacional de Medidas. A unidade no SI
é joule. Então vamos transformar, né? O problema, ele te dá uma relação. Ele fala que uma caloria equivale a 4,2. Então, 80 calorias vão equivaler a X. Tu pode fazer uma regrinha de 3 aqui, multiplica cruzado. X é igual a 80 vezes 4,2. Fazendo essa conta rápida, eu vou usar a calculadora, me dá um minuto para abrir a calculadora. Mas você deve fazer essa conta na mão. Eu não sou obrigado. Resposta: 336 joules. Tudo bem? Então, essa energia mecânica que a sua esfera ela tem que ter. E da onde vai vir essa energia? Essa energia vai estar armazenada na energia potencial gravitacional. Então, eu tenho uma certa altura H, certo? Na qual eu vou abandonar a minha bolinha. Ela vai cair e toda essa energia que ela tinha antes, essa energia potencial gravitacional, agora vai ser usada para derreter o gelo. Então, a energia mecânica dela total tem que ser igual a 336 joules. 336 tem que ser igual. Aqui em cima não tem energia cinética, ela está parada. Só vai ter energia potencial. M, G, Hzão e Hzão que eu quero saber. A massa da bolinha é 200 gramas, toma cuidado. Aqui tem que usar no SI. E no Sistema Internacional de Medidas, massa em quilograma. Então, 336 é igual a 0,2 vezes a gravidade, que é 10, vezes Hzão e Hzão que nós queremos saber. 0,2 vezes 10 dá 2. Então, Hzão é 336 dividido por 2, que é igual a... Vou roubar de novo, me julgue. 168 metros. Bizarro? Não, tá de acordo, né? Porque você precisa de muita energia para poder derreter o gelo. Assim como você precisa retirar muita energia da água para fazer ela congelar, né? Demora bastante. Se você colocar uma forma de gelo no seu freezer, você vai ver que demora. E essa altura é uma altura considerável, mas tá de acordo. Então, galerinha, por hoje é só. Agradeço aí sua atenção. Próxima aula, como eu disse, a gente vai entrar nas transformações a pressão constante, volume constante, CP e CV do gás. E entramos também em máquinas térmicas e iremos falar da nossa segunda lei da termodinâmica. Então, um forte abraço, tamo junto e até lá.